Meu nome é Claire Avery e tenho 34 anos. Exatamente às 1 hora da manhã, minha porta da frente foi arremessada contra a parede e 2 policiais entraram com um mandado de prisão. Fraude de herança, você vai com a gente. Eu não discuti. Não perguntei por que meus pais já estavam na calçada, totalmente vestidos, sorrindo como se estivessem esperando o início de um espetáculo. Também não questionei por que minha irmã segurava o celular antes mesmo dos policiais encostarem nos meus pulsos. O contador da transmissão ao vivo dela subia tão rápido que parecia quebrado. 400 mil, 700 mil, depois 1 milhão de pessoas me vendo descalça na varanda, algemada. Minha mãe soltou uma risada abafada. Meu pai se inclinou em direção à câmera e disse: algumas pessoas finalmente recebem o que merecem. Minha irmã virou a tela para mim, faminta por qualquer reação. Sorria, Claire. O mundo inteiro está conhecendo a verdadeira você. Eu olhei para a lente e não disse nada. Esse silêncio fez o sorriso dela ficar ainda maior. 15 minutos depois, eu estava sob luzes fluorescentes na delegacia central enquanto um agente coletava minhas digitais. Então o chefe de polícia entrou na sala, me viu e parou tão de repente que a pasta caiu da mão dele no chão. O rosto dele ficou pálido. Meu Deus, ele sussurrou. Por que ela está aqui? Todos os policiais congelaram. Ele olhou para as algemas, depois para o mandado, e sua expressão mudou de choque para raiva. Tirem isso dela. Agora. Antes de eu contar por que ele sabia meu nome e por que a transmissão ao vivo da minha irmã com mais de 1 milhão de espectadores se tornou a prova que destruiu ela, me diga que horas são aí onde você está, de onde você está assistindo e como está o clima. Eu quero ver até onde essa história chega. O chefe se chamava Marcus Ali, e eu o conhecia porque 6 meses antes ele havia assinado a ordem de proteção ligada a uma investigação estadual confidencial chamada Operação Lanterna. Eu não era detetive, agente infiltrada ou alguém importante o suficiente para esperar um resgate dramático. Eu era contadora forense especializada em disputas de inventário, o que basicamente significava passar dias inteiros rastreando transferências em contas bancárias de pessoas falecidas enquanto familiares enlutados mentiam do outro lado de mesas de reunião como se aquilo fosse normal. A Operação Lanterna começou depois que eu encontrei as mesmas 3 empresas de fachada aparecendo em 7 espólios completamente não relacionados entre si. Todos pertenciam a idosos que haviam morrido deixando patrimônios consideráveis. Em todos os casos, havia o mesmo padrão, o mesmo advogado de inventário representando as famílias, e no meio dos processos surgia uma alteração de última hora que transferia o controle dos bens para alguém que nunca tinha sido mencionado no planejamento original. Os nomes mudavam, mas a fraude deixava as mesmas marcas digitais. Um desses patrimônios era o da minha avó, Evelyn Avery. O chefe Ali atravessou a sala de registro e se colocou entre mim e os policiais. Quem autorizou isso? Ele exigiu. O policial mais jovem apontou para o mandado. Ali leu a primeira página, depois o depoimento anexado, e o maxilar dele travou. A acusação dizia que eu havia desviado $920 mil do fundo da minha avó para uma empresa de consultoria que, segundo o documento, eu controlava secretamente. Também afirmava que eu planejava destruir provas antes de uma audiência marcada para as 9 horas daquela manhã. Essa última linha explicava tudo. Alguém convenceu o magistrado noturno de que esperar até o dia seguinte me daria tempo para apagar evidências. O depoimento incluía capturas de tela de transferências, cópias de e-mails com meu nome e uma declaração de um familiar que dizia ter me visto destruindo documentos. No papel, parecia urgente. E também parecia convincente o suficiente para acabar comigo. Que familiar? Perguntei. O policial hesitou. Ali virou a página seguinte. Sua irmã. O nome dela era Tessa Avery. Ela tinha 37 anos, 3 anos mais velha do que eu, e havia construído uma carreira na internet transformando dor privada em entretenimento público. Ela fazia avaliações de hotéis de luxo, jantares de família, confissões chorosas encenadas, e chamava tudo isso de honestidade radical. Quase tudo na vida dela era editado, iluminado e monetizado. Nossos pais, Richard e Elaine Avery, adoravam a audiência dela porque isso os fazia se sentir famosos por associação. Eles apareciam em vídeos de feriados, aceitavam viagens grátis e riam sempre que Tessa humilhava alguém sob a desculpa de que os seguidores mereciam autenticidade. Eu tinha parado de aparecer no canal dela 2 anos antes, depois que ela filmou minha reação ao receber a notícia de que um cliente havia morrido.
Ela soltou uma risada e postou o vídeo mesmo assim, com uma trilha de piano triste e a legenda: quando seu trabalho finalmente te destrói por dentro. Aquilo chegou a 2 milhões de visualizações. Eu disse a ela para nunca mais usar meu rosto. Ela respondeu que privacidade era algo que pessoas irrelevantes pediam quando ninguém se importava o bastante para assistir. Naquela noite, ela tinha intitulado a live "Minha Irmã, a Ladra de Espólios, presa ao vivo". Ela não tinha aparecido por acaso. Meus pais não estavam ali em frente à minha casa às 1 hora da manhã por coincidência. Eles sabiam que a polícia estava vindo, o que significava que alguém dentro da investigação havia avisado eles. E isso foi o que assustou o chefe Ali mais do que o próprio mandado. Ele ordenou que a sala de registro fosse isolada, recolheu os celulares de todos os policiais e ligou para a procuradora assistente Dana Ruiz, responsável pela Operação Lanter. Enquanto ele falava, eu assistia ao replay da transmissão ao vivo em um computador. Tessa já estava posicionada no final da minha entrada antes mesmo das viaturas entrarem na rua. Ela sussurrava para os espectadores que a justiça estava a minutos de acontecer. Minha mãe segurava um copo de café descartável. Meu pai olhava o relógio. Quando os policiais chegaram, Tessa arregalou os olhos como se estivesse surpresa, mas o enquadramento da câmera já estava planejado. Ela capturou a porta da frente, a varanda e as viaturas policiais em uma única tomada. E também capturou algo que não tinha intenção de mostrar. Quando os policiais me conduziam até a viatura, meu pai se inclinou na direção da minha mãe e murmurou: "Até o café da manhã, aquele fundo é nosso." Ele provavelmente achou que a sirene encobriria a voz. Não encobriu. Milhares de pessoas ouviram. Em poucos minutos, cortaram o trecho, desaceleraram o áudio, amplificaram e começaram a republicar abaixo da transmissão. Tessa apagou alguns comentários, mas cada exclusão só gerava mais cópias. Dana chegou à delegacia usando jeans por baixo de um casaco de lã, o cabelo preso às pressas, como se tivesse se vestido correndo. Ela não me consolou. Pegou o mandado, leu uma vez e pediu a Ali que puxasse o log de acesso do meu arquivo de testemunha protegida. O registro mostrava que o alerta de proteção ligado ao meu nome havia sido removido às 23h42 por uma conta de supervisor. Sem esse alerta, os policiais viram apenas um mandado válido. Com ele, teriam sido obrigados a ligar para Ali antes de se aproximar da minha casa. "Você pode libertá-la?" Dana perguntou. Ali negou. Só depois que o magistrado retirar o mandado ou o juiz da vara o anular. "Eu posso remover as algemas e interromper o interrogatório, mas tecnicamente ela ainda está detida." Eu tinha passado minha carreira inteira dizendo a clientes que a lei seguia documentos, não indignação. Agora eu estava presa dentro dessa mesma verdade. Ali abriu minhas algemas, me levou até sua sala e colocou um policial na porta. Dana se sentou à minha frente e fez a pergunta que realmente importava. "Quanto sua família sabe?" "Eles sabem que eu recusei aprovar a venda do imóvel comercial da minha avó", respondi. "Sabem que contestei o Novo Testamento. Sabem que copiei os registros do fundo. Mas não sabem sobre a Operação Lanter." O olhar dela endureceu. "Então tem mais alguém que sabe." Pensei no advogado de inventário que cuidava dos assuntos da nossa família há mais de 20 anos, Grant Weller. Foi ele quem redigiu a alteração que dava ao meu pai o controle de quase todos os bens. Ele também havia representado 4 dos espólios ligados às empresas de fachada. Quando eu levantei minhas primeiras preocupações, ele sorriu e disse que o luto estava me deixando desconfiada demais. 2 semanas depois, meu escritório foi arrombado, mas apenas uma gaveta foi mexida. A gaveta onde estavam os documentos da minha avó. Dana colocou um gravador sobre a mesa de Ali. "Comece do começo." O começo não foi a prisão. Foi 11 meses antes, quando minha avó morreu e deixou 2 testamentos, um registro financeiro desaparecido e uma família que ficou impaciente antes mesmo das flores do funeral murcharem. Eu olhei pela parede de vidro e vi os policiais cochichando na sala de registro. Do lado de fora, minha irmã ainda transmitia ao vivo para mais de 1 milhão de desconhecidos comemorando o fim da minha vida. Ela não percebeu que tinha acabado de fornecer ao Estado um registro com data e hora de uma conspiração. Ela achava que as algemas eram o final. Na verdade, eram a primeira prova. A avó Evelyn nunca confiou em explicações fáceis.
Ela guardava recibos duplicados, escrevia datas no verso de fotografias e preservava cada bilhete manuscrito que alguém lhe dava. Quando eu tinha 12 anos, ela pegou Tessa me culpando por um vaso de cristal quebrado. A avó não perguntou qual de nós estava mentindo. Ela verificou a poeira no armário, encontrou o fecho da pulseira de Tessa preso ali e a obrigou a dizer a verdade na frente dos nossos pais. Meu pai chamou aquilo de crueldade. Ela chamou de responsabilidade. Anos depois, esse mesmo hábito de guardar evidências foi o que impediu minha família de simplesmente reescrever os últimos desejos dela. O espólio dela valia cerca de 8,4 milhões de dólares, mas a maior parte estava presa em imóveis, a casa de tijolos onde ela viveu por 40 anos, 2 pequenos prédios comerciais no centro de Richmond e um terreno arborizado fora da cidade que incorporadoras queriam havia anos. O testamento original dividia a renda igualmente entre meu pai, Tessa e eu, enquanto deixava a casa e o terreno para uma fundação beneficente após nossas mortes. Tessa odiava esse arranjo porque queria dinheiro imediato. Meu pai odiava porque acreditava que herança era coisa de sangue, não de caridade. Minha mãe quase nunca dizia o que queria, mas já tinha escolhido novos móveis para a casa da minha avó antes mesmo do funeral. 3 dias após o enterro, Grant Weller reuniu todos nós no escritório dele e apresentou um novo termo de trust datado de 6 semanas antes da morte da minha avó. Segundo essa versão, meu pai virava o único administrador dos bens. Tessa ficava com a casa. Minha mãe recebia os imóveis comerciais, e eu ficava com 25 mil dólares, desde que assinasse uma renúncia completa de direitos. Eu analisei a página de assinatura enquanto Tessa gravava a própria reação, chorando de ingratidão para a câmera. A assinatura até lembrava a da minha avó, mas havia algo errado na forma do traço. O último movimento dela sempre era mais duro, porque a artrite travava o polegar e fazia a caneta subir de forma abrupta no final. No documento refeito, a linha era contínua, suave demais, como se tivesse sido feita sem esforço. Perguntei quem tinha servido de testemunha. Grant citou 2 funcionários do próprio escritório. Pedi o original. Ele disse que estava guardado fora do local. Meu pai mandou eu não envergonhar a família. Tessa virou o celular para mim e perguntou por que eu não conseguia ficar feliz pelos outros. Não respondi. Fotografei cada página e me recusei a assinar a renúncia. Foi aí que o comportamento deles mudou completamente. O que antes era indiferença virou hostilidade aberta. Os convites pararam. Minha mãe passou a mandar mensagens dizendo que minha avó teria vergonha da minha ganância. Meu pai avisou que contestar o trust só iria expor coisas que eu não era capaz de entender. Tessa publicou 3 vídeos falando sobre parentes não identificados que a usavam luto como arma financeira. Ela nunca citava meu nome, mas usava fotos antigas da infância com o meu rosto borrado o suficiente para ainda ser reconhecível. Eu comecei pelos registros de propriedade. 2 meses antes da morte da minha avó, alguém tinha aberto uma linha de crédito de 620 mil dólares contra um dos imóveis comerciais. O dinheiro passou por uma empresa chamada Rose Bridge Consulting e depois foi dividido em pagamentos para o estúdio de produção da Tessa, para as dívidas do financiamento da casa dos meus pais e para o sinal de uma casa no lago. Os documentos do empréstimo traziam a assinatura da minha avó, embora os registros hospitalares mostrassem que ela estava sedada em terapia intensiva no momento em que foram assinados. Grant havia reconhecido firma. Rastreando a Rose Bridge, cheguei a um serviço de caixa postal e depois a uma conta aberta com uma cópia da minha carteira de motorista. Foi a primeira tentativa de me colocar como dona daquela empresa de fachada. A segunda veio depois que eu pedi uma prestação de contas formal. Um e-mail surgiu no arquivo do trust instruindo o banco a transferir 920 mil dólares para Rose Bridge. O texto estava escrito no meu estilo, assinado com meu nome, e enviado de um endereço de e-mail que diferia do meu por apenas uma letra. As capturas de tela de transferências falsas usadas no mandado de prisão vieram exatamente daquele arquivo. Minha família não tinha inventado a acusação de uma hora para outra. Eles vinham construindo aquilo há meses. Eu não os confrontei. Em vez disso, entreguei os registros para Dana Ruiz, que comparou a Rose Bridge com outros casos de inventário. O mesmo carimbo de cartório, o mesmo funcionário bancário e o mesmo padrão apareciam repetidamente. Dana conseguiu uma ordem sigilosa me permitindo agir como se eu estivesse apenas conduzindo uma revisão privada de trust, enquanto os investigadores monitoravam as contas.
O chefe Ali adicionou o marcador de testemunha protegida depois que alguém me seguiu até em casa 2 vezes. Apenas 6 pessoas sabiam de tudo aquilo. Uma semana antes da minha prisão, eu encontrei o registro perdido. Minha avó havia escondido dentro do fundo falso de uma caixa de receitas de madeira que ela deixou especificamente para mim. Ali estavam listadas datas, nomes, números de propriedades e pagamentos acumulados ao longo de 18 anos. No final, havia um pendrive com cheques digitalizados e um vídeo gravado 3 meses antes da morte dela. No vídeo, minha avó estava sentada ereta na biblioteca e falava diretamente para a câmera. Ela disse que meu pai e Grant a pressionaram para assinar empréstimos, que minha mãe havia ocultado extratos e que Tessa havia aceitado dinheiro sabendo exatamente de onde vinha. Então ela disse: Claire é a única que se recusou a pegar o que não era dela. Eu entreguei o registro original e o pendrive para Dana. Guardei uma cópia lacrada em um cofre de segurança e programei uma liberação automática para 3 advogados caso eu não cancelasse a instrução até às 9 horas todas as manhãs. Minha família provavelmente descobriu que eu pretendia apresentar as provas na audiência de inventário, mas não sabia que os originais já estavam fora do alcance deles. Então escolheram a única estratégia que Tessa dominava bem: criar um veredito público antes que um juiz pudesse ouvir os fatos. À 1 hora da manhã, eles entregaram a 1 milhão de pessoas uma vilã algemada. Ao amanhecer, eu pretendia entregar ao tribunal uma conspiração completa, com nomes, números de contas e horários exatos. Às 4h18 da manhã, o magistrado de plantão entrou em uma chamada de vídeo segura a partir de sua casa. Dana apresentou a ordem de proteção de testemunha, o registro de acesso alterado e o vídeo sem cortes do meu pai dizendo que o traste seria deles antes do café da manhã. A confiança do magistrado desapareceu aos poucos enquanto ele comparava o depoimento com os registros bancários originais. As capturas de tela usadas para me incriminar tinham recortado justamente a página onde aparecia a titularidade da conta de destino. A versão completa mostrava que a Rose Bridge foi aberta com uma cópia digitalizada da minha carteira de motorista, mas autenticada a partir de um endereço de internet atribuído à casa dos meus pais. A alegação de emergência de que eu estaria destruindo provas veio da Tessa, que admitia no próprio depoimento que não entrava na minha casa havia mais de 1 ano. Às 4h41, o mandado foi revogado. Às 4h47, o chefe Ali abriu uma investigação interna para descobrir quem havia removido o alerta do meu arquivo. Eu poderia ter ido para casa, mas não fazia sentido. A audiência de inventário começava em 4 horas, e minha entrada ainda estava tomada por jornalistas atraídos pela transmissão ao vivo da Tessa. Dana organizou minha entrada no fórum pela garagem de acesso restrito. Eu troquei de roupa em um terno azul marinho reserva que ela mantinha no escritório e lavei a tinta das digitais das mãos, embora uma mancha acinzentada ainda permanecesse sob as unhas. Eu deixei assim. Queria que o juiz visse o que aquele falso mandado tinha feito. Às 9 horas, a juíza Renata Bishop entrou em uma sala de audiência já lotada além da capacidade. Tessa estava sentada ao lado dos nossos pais na mesa dos requerentes, vestida de creme e falando baixo com o celular antes que um oficial pedisse para ela desligar. Grant Weller organizava as pastas à frente deles e sorriu quando me viu entrar. Ele ainda não sabia que o mandado tinha sido revogado. Meu pai sussurrou algo para Tessa, e os 3 olharam na direção dos meus pulsos, esperando algemas. A juíza Bishop declarou a sessão aberta e perguntou por que a co-administradora do espólio teria sido presa. Grant se levantou e me descreveu como alguém com risco de fuga que teria desviado recursos do patrimônio. Ele pediu minha remoção imediata, a aprovação do novo traste e autorização para vender o terreno arborizado a uma incorporadora até o meio-dia. A pressa dele foi o erro. O comprador proposto era outra empresa ligada à Rose Bridge. Minha advogada, Naomi Calder, se levantou ao meu lado. Ela apresentou a ordem que anulava o mandado e, em seguida, pediu autorização para chamar o chefe Ali. Ali prestou depoimento afirmando que eu havia sido detida com base em provas que agora eram consideradas possivelmente forjadas, que um alerta confidencial da investigação tinha sido removido de forma indevida e que a prisão estava ligada a uma apuração ativa de corrupção. A sala do tribunal ficou em silêncio. Grant se opôs tão rápido que derrubou o copo de água na própria mesa. Naomi então apresentou os registros completos das transferências. Ela exibiu o e-mail falso, o login feito a partir da casa dos meus pais e os pagamentos da Rose Bridge direcionados ao estúdio da Tessa. Tessa balançava a cabeça, sussurrando que não sabia de nada.
Naomi então reproduziu 30 segundos da transmissão ao vivo. A voz do meu pai tomou a sala inteira. Até o café da manhã, aquele fundo é nosso. Minha mãe fechou os olhos. Tessa ficou imóvel, encarando a mesa. Grant tentou argumentar que uma frase ouvida fora de contexto não provava nada. Naomi concordou. E então entregou à juíza o registro da minha avó sob lacre oficial. A juíza Bishop leu as 2 primeiras páginas, parou e olhou diretamente para Grant. Ela ordenou o congelamento imediato de todas as contas do espólio, suspendeu sua atuação como advogado do trust, proibiu qualquer venda ou transferência de bens e nomeou um fiduciário independente. Determinou ainda que o cartório preservasse todo o material da transmissão ao vivo e encaminhou o caso para o Procurador-Geral do Estado e para a Ordem dos Advogados. Meus pais foram obrigados a deixar a casa da minha avó em 72 horas, já que tinham se mudado para lá sem autorização. A empresa de produção da Tessa foi proibida de receber qualquer valor do espólio. Do lado de fora do tribunal, Tessa tentou recuperar o controle da narrativa. Ela ligou o celular e disse aos seguidores que eu tinha manipulado o chefe de polícia, intimidado a juíza e roubado documentos privados da nossa avó. Mas o público dela já tinha assistido a tudo acontecer em tempo real pelos repórteres. Os comentários começaram a encher a tela perguntando sobre a Rose Bride e repetindo a frase do meu pai. O patrocinador nacional de cosméticos encerrou o contrato antes mesmo de ela chegar à escadaria do fórum. Uma empresa de viagens suspendeu sua campanha 1 hora depois. Ela abriu caminho pela multidão e me alcançou perto dos elevadores. Você planejou isso? Ela sussurrou, com raiva contida. Não, respondi. Você planejou minha prisão. Eu só registrei tudo. Pela primeira vez, ela não teve uma resposta pronta. O celular ainda transmitia ao vivo da mão baixa dela, captando cada palavra. Eu olhei direto para a câmera. Talvez seja melhor salvar essa gravação também. Naquela tarde, mandados de busca foram cumpridos no escritório de Grant, na casa dos meus pais e no estúdio da Tessa. Os investigadores apreenderam computadores, celulares, selos de cartório e até uma lixeira de triturador cheia de extratos bancários parcialmente destruídos. A prisão que deveria me silenciar acabou dando a Dana o motivo legal que faltava para entrar nos locais que ela já observava havia meses. Minha família queria um espetáculo. Eles criaram um, mas as câmeras já não estavam mais voltadas para mim. As buscas mudaram o rumo do caso mais rápido do que qualquer confronto direto. No estúdio da Tessa, os investigadores encontraram um segundo celular escondido dentro de uma case de iluminação. Dentro dele havia um grupo privado chamado Breakfast Club, criado por Grant e usado pelo meu pai, minha mãe, Tessa e um sargento da polícia chamado Nolan Vick. As mensagens cobriam 6 meses. Ali estavam discutidos a conta falsa da Rose Bride, os e-mails forjados, a escala do magistrado noturno e até o minuto exato em que os policiais deveriam chegar à minha casa. Tessa escreveu: preciso das algemas no enquadramento antes de 1h05 ou a audiência cai. Minha mãe respondeu com um emoji de risada. Meu pai perguntou se a prisão me tiraria automaticamente da audiência. Grant garantiu que a pressão pública faria o juiz ter medo de me defender. A última mensagem de Vic dizia: flag removida. Patrulha não vai ligar para Ali. A transmissão ao vivo com mais de 1 milhão de visualizações não foi apenas uma prova constrangedora. Ela acabou sincronizando toda a conspiração. Tessa anunciou a chegada da polícia antes mesmo de um mandado aparecer no sistema público do departamento. O comentário do meu pai expôs o motivo financeiro. A câmera dela mostrou minha mãe segurando uma pasta que depois seria encontrada no escritório de Grant. O público tinha gravado tudo, inclusive os 90 segundos em que Tessa acreditava ter silenciado a transmissão. Nesse intervalo, ela disse aos meus pais: depois que a Claire for acusada, ninguém vai confiar no que ela levar ao tribunal. Meu pai respondeu: esse é o objetivo. O noivo da Tessa, Adrian Knox, descobriu o grupo Breakfast Club durante a busca. Ele acreditava que a Rose Bride era uma empresa legítima de gestão que administrava receitas de patrocínio. Quando os investigadores mostraram a ele que a assinatura eletrônica dele aparecia em um pedido de empréstimo que ele nunca tinha visto, Adrian contratou um advogado próprio e passou a colaborar. Ele entregou notas fiscais que provavam que a Tessa usava dinheiro do espólio para inflar métricas do canal, comprar seguidores e alugar carros de luxo que ela apresentava como se fossem dela.
Ele também entregou uma gravação de voz enviada por ela na noite anterior à minha prisão. Amanhã eu finalmente me livro da minha irmã e a casa vai ser nossa. 2 dias depois, ele terminou o noivado e saiu de casa. Tessa publicou um vídeo me acusando de destruir o relacionamento dela. O vídeo recebeu mais correções e desmentidos do que comentários de apoio. Meus pais reagiram de formas diferentes. Meu pai ficou agressivo. Ligou para parentes, antigos clientes e membros da igreja da minha avó dizendo que eu tinha falsificado o registro porque não suportava ser menos bem-sucedida que a Tessa. Minha mãe ficou em silêncio. Ela me enviou 7 mensagens pedindo para nos encontrarmos em particular e apagou cada uma antes que eu pudesse responder. Eu ignorei os dois até que a Naomi me disse que o fiduciário independente tinha descoberto algo ainda pior do que o desvio do patrimônio da minha avó. Por quase 2 décadas, meu pai havia convencido clientes idosos a nomearem Grant como advogado e ele próprio como consultor financeiro. Depois que cada cliente morria, propriedades eram vendidas abaixo do valor de mercado para empresas ligadas ao mesmo grupo. A diferença era escondida por meio de notas de reforma, taxas de consultoria e doações carimbadas por uma fundação familiar administrada pela minha mãe. Minha avó descobriu o padrão quando uma amiga dela perdeu a casa que seria destinada ao filho com deficiência. A partir daí, ela começou a reunir registros. Foi por isso que o arquivo dela continha nomes de pessoas fora da nossa família. O espólio dela não foi o primeiro alvo. Foi a última tentativa de encobrir o esquema. Eu me lembrei de quando tinha 26 anos e trabalhei por um curto período na empresa de contabilidade do meu pai. Ele me pediu para retroagir a avaliação de um imóvel de uma viúva. Eu me recusei e pedi demissão na manhã seguinte. Durante anos, meus pais apresentaram essa decisão como prova de que eu era desleal e instável. Minha avó me ligou naquela noite e disse: "Nunca deixe pessoas que lucram com o seu silêncio definirem o seu caráter." Eu não tinha entendido o quanto ela sabia. O Estado ofereceu à minha mãe uma oportunidade limitada. Ela pediu para falar comigo antes de entregar os registros da fundação, identificar contas ocultas e receber algum tipo de benefício pela colaboração. Dana alertou que o pedido poderia ser uma tentativa de manipulação emocional. Naomi insistiu que a conversa acontecesse em uma sala monitorada. Eu aceitei, porque queria uma resposta que nenhum registro contábil poderia me dar. Quando minha mãe entrou, ela parecia menor do que na entrada da minha casa naquela noite. Mas eu me forcei a lembrar que ela tinha sorrido enquanto os policiais fechavam as algemas nos meus pulsos. Ela se sentou à minha frente e disse: "Eu nunca achei que eles realmente fossem te prender." "Você trouxe café?" respondi. "Você sabia que estaria esperando." O rosto dela endureceu. Coloquei uma captura de tela impressa entre nós. Era a mensagem dela no grupo A Breakfast Club: "Deixe ela passar uma noite com medo. Talvez assim assine." Ela ficou olhando por um bom tempo. "Seu pai disse que o mandado seria retirado depois da audiência", ela falou. "E você achou que isso tornava tudo aceitável?" "Eu achava que estávamos protegendo o que era dessa família." "Não", eu disse. "Vocês estavam protegendo o que roubaram." Ela começou a chorar, mas eu não interrompi o silêncio para poupá-la. Depois de 1 minuto, ela sussurrou: "Existe outro registro. O Richard guarda em algum lugar que o Grant não consegue alcançar." Foi a primeira coisa verdadeira que ela me deu. E também a frase que acabou quebrando o controle do meu pai sobre tudo aquilo. Ela contou aos investigadores que o segundo livro Razão estava escondido atrás de um painel removível na adega da nossa casa. A equipe de busca encontrou material dentro de um estojo à prova de fogo, junto com dinheiro em espécie, passaportes antigos e escrituras de imóveis em nomes de pessoas que nunca tinham conhecido meu pai. O registro documentava 23 espólios, mais de 12 milhões de dólares em ativos desviados e pagamentos para Grant, o sargento Vic, um funcionário do banco e 2 servidores do tribunal. Havia ainda uma coluna marcada como OI, com valores que coincidiam exatamente com depósitos feitos na fundação controlada pela minha mãe. Ela não era uma esposa assustada à margem de um crime. Ela tinha ajudado a fechar as contas. Quando Dana a confrontou, minha mãe parou de pedir compaixão. Entregou passaportes, explicou os códigos e admitiu ter ajudado a criar os documentos falsos usados contra mim. Disse que Tessa tinha planejado a transmissão ao vivo e que Grant organizou o mandado, mas reconheceu que aprovou tudo porque acreditava que a humilhação pública me faria assinar a renúncia.
A colaboração dela ajudou os investigadores a recuperar quase 4 milhões de dólares antes que fossem enviados para fora do país. Isso não apagou o que ela tinha feito. Meu pai foi preso 3 dias depois em um aeroporto privado, com 2 malas e uma passagem só de ida para as Ilhas Cayman. Ele disse aos agentes que estava viajando a trabalho. Dentro de uma das malas estavam títulos ao portador, joias da minha avó e o selo original do traste dela. Grant foi preso no próprio escritório depois de tentar apagar dados remotamente de um laptop. O sargento Vic foi detido na delegacia onde eu mesma tinha sido fichada. O policial mais jovem que tinha colocado as algemas em mim pediu para falar comigo depois. Ele se desculpou por não ter questionado o timing da operação. Eu disse a ele que o mandado tinha sido feito para enganá-lo. A responsabilidade era de quem criou aquilo e do supervisor que removeu o alerta. Tessa recusou todas as chances de colaborar. Ela passou a publicar vídeos diários se colocando como vítima de uma irmã vingativa e de um sistema corrupto. A cada vídeo, porém, as contradições aumentavam. Em um deles, ela disse que só soube da prisão por um vizinho, embora suas próprias mensagens com data e hora mostrassem que ela ajudou a marcar o momento da abordagem. Em outro, afirmou que a Rosebridge nunca tinha pago sua empresa, mas os registros bancários mostravam 38 transferências. Os advogados imploraram para que ela parasse de postar. Ela respondeu gravando escondida uma reunião de estratégia e publicando cortes editados. Na manhã seguinte, todos os advogados dela abandonaram o caso. 2 semanas depois das prisões, o vídeo da minha avó foi exibido em uma audiência sigilosa de provas. Ouvir a voz dela quase quebrou o controle que eu vinha mantendo desde a noite da transmissão ao vivo. Ela descrevia a pressão do meu pai, a contabilidade da minha mãe e a disposição da Tessa em usar o público como arma. Então ela olhou diretamente para a câmera. Claire, eles vão te dizer que expor isso destrói a família. Lembre-se disso, quem revela um incêndio não foi quem começou o fogo. Essa frase encerrou a última discussão que eu vinha tendo comigo mesma. Passei anos acreditando que aguentar era o preço de pertencer àquela família. Aceitei insultos, exclusões e humilhações públicas porque confrontar tudo parecia mais destrutivo do que simplesmente suportar. Mas o silêncio não tinha protegido a família. Tinha protegido quem estava roubando de desconhecidos vulneráveis. Minha mãe pediu uma última conversa privada antes de firmar o acordo de culpa. Eu aceitei, mas não fui sozinha e não permiti celulares. Ela disse que me amava, que sempre tinha me amado, e que o medo tinha deixado ela fraca. Eu respondi que medo pode explicar hesitação, mas não 6 meses de planejamento, provas forjadas e um sorriso na minha entrada naquela noite. Você consegue me perdoar algum dia? Ela perguntou. Talvez eu pare de sentir raiva em algum momento, eu disse. Isso não é o mesmo que te dar acesso à minha vida. Ela sentiu como se essa diferença doesse mais do que qualquer grito. Empurrei um aviso legal sobre a mesa. Ele proibia meus pais e a Tessa de entrarem em contato comigo fora dos advogados. Minha mãe leu 2 vezes. Família não deveria precisar de ordem judicial, ela sussurrou. Família não deveria organizar algemas para um público assistir, eu respondi. Saí antes que o arrependimento dela virasse mais uma exigência. Pela primeira vez, ir embora não pareceu crueldade. Pareceu apenas correto. Os processos criminais levaram 11 meses para serem concluídos. Grant se declarou culpado de conspiração, fraude eletrônica, obstrução de justiça e falsificação de documentos legais. Abandonou a licença de advogado e recebeu 8 anos em prisão federal. O sargento Vic se declarou culpado de acesso não autorizado e recebimento de propina. O departamento retirou os créditos de aposentadoria ligados ao esquema. Meu pai foi a julgamento convencido de que conseguiria convencer um júri como havia convencido clientes por anos. Mas o segundo livro Razão, a bagagem apreendida no aeroporto e o vídeo da minha avó deixavam pouco espaço para qualquer tipo de charme. Ele foi condenado em todas as principais acusações e sentenciado a 9 anos, com ordens de restituição que consumiram a casa, contas de investimento e praticamente tudo o que ele havia construído com o dinheiro roubado. Minha mãe teve a pena reduzida pela colaboração, mas não escapou. Recebeu 18 meses de prisão, seguidos de confinamento domiciliar, e ficou permanentemente proibida de administrar qualquer fundação ou finanças de terceiros. Na sentença, ela pediu desculpas às famílias cujas heranças haviam desaparecido. Também pediu desculpas a mim.
Eu acreditei que ela estava arrependida. Mas não confundi arrependimento com reparação. Tessa resistiu até que os promotores incluíram acusação de intimidação de testemunha, baseada em um vídeo em que ela incentivava seguidores a identificar e atacar Adria. A plataforma suspendeu o canal dela, patrocinadores entraram com ações para recuperar adiantamentos, e a produtora entrou em colapso por dívidas. No dia anterior ao julgamento, ela fez acordo e se declarou culpada de conspiração para fraude eletrônica, falsa comunicação de crime, falsificação de provas e obstrução de justiça. O juiz a sentenciou a 42 meses e determinou restituição. Como condição de liberdade supervisionada, ela não podia monetizar conteúdo envolvendo vítimas, testemunhas ou o caso. Na sentença, o governo reproduziu o início da transmissão ao vivo dela. O tribunal assistiu aos meus pais sorrindo enquanto eu atravessava a varanda algemada. Depois, os promotores exibiram o trecho sem áudio, as mensagens do grupo Breakfast Club e a nota de voz dela prometendo se livrar de mim. 1 milhão de espectadores tinha feito ela se sentir intocável. No tribunal, esse número virou justamente a prova de como ela tinha amplificado a mentira de forma consciente. Tessa pediu permissão para falar. Ela me olhou e disse: "Você tirou tudo de mim." Eu já tinha imaginado aquele momento em noites sem dormir, mas vingança não parecia triunfo. Parecia silêncio. "Eu não tirei seu público, seu relacionamento ou sua liberdade", eu disse quando o juiz me autorizou a responder. "Você apostou tudo isso numa mentira porque achou que me humilhar seria lucrativo." Mais tarde, a juíza Bishop restaurou o testamento original da minha avó. Os bens recuperados e indenizações de seguros devolveram grande parte do que havia sido desviado do patrimônio dela. Eu fiquei com a parte da renda que ela tinha destinado a mim, mas não me mudei para a casa dela. Com a aprovação do fiduciário independente, o imóvel virou o Centro Evelyn Avery de Justiça e Inventários, voltado para revisões forenses e apoio jurídico a famílias que suspeitam de abuso em tutela ou processos sucessórios. O terreno arborizado foi preservado, exatamente como minha avó queria. Adrian doou os registros empresariais arquivados para o centro e depois desapareceu da história da nossa família, o que eu respeitei. O chefe Ali esteve na inauguração. 2 policiais que tinham ido à minha casa naquela noite também estavam lá. O policial mais jovem olhou para a varanda e disse: "Isso aqui parece diferente sem as câmeras." "Não", eu respondi. As câmeras mostraram exatamente o que estava ali. As pessoas só estavam olhando para a pessoa errada. Ainda recebo mensagens de desconhecidos que viram a transmissão da Tessa. Alguns pedem desculpas por terem acreditado. Outros admitem que compartilharam o vídeo antes mesmo de questionar a acusação. Respondo a pouquíssimos, mas o centro usa o caso em workshops públicos sobre provas digitais e julgamento em massa. Uma história viral pode criar um veredito em minutos. Desfazê-lo exige documentos, paciência e pessoas dispostas a preservar a verdade. Nunca me reconciliei com meu pai. Troquei algumas cartas com minha mãe por meio de um terapeuta, sem qualquer promessa de relação futura. Tessa enviou uma única mensagem depois de ser libertada, perguntando se eu aceitaria aparecer em um documentário com ela. Eu encaminhei a mensagem para meu advogado e não recebi nenhuma nova solicitação. Às 1h da manhã, no aniversário da minha prisão, eu estava sozinha na varanda da casa da minha avó. 1 ano antes, aquele mesmo lugar tinha sido tomado por luzes de viatura, risadas e 1 milhão de estranhos esperando o momento em que eu iria quebrar. Agora, a casa atrás de mim pertencia a um propósito que nenhum deles conseguiria transformar em espetáculo. Pensei no rosto pálido do chefe de polícia, nas algemas sendo abertas e na certeza absoluta da minha irmã de que ela controlava o final da história. Ela nunca entendeu que uma câmera não pertence a quem a segura. Em algum momento, ela vira testemunha. Então me diga com sinceridade, se a sua própria família te acusasse de um crime e transmitisse sua humilhação para o mundo inteiro, você conseguiria perdoar? Ou deixaria que as consequências falassem por você? Agradecemos de verdade por ter passado esse tempo com a gente hoje. Todos os personagens, eventos e situações desta história são fictícios e criados apenas para fins de entretenimento e educação. O comportamento retratado também mostra que, quando alguém escolhe repetidamente o desrespeito, você não é obrigado a continuar provando amor, paciência e lealdade ao custo da sua própria paz.